Olá, meus queridos, tudo bem? Que o Senhor possa abençoar esse dia maravilhoso, seja um dia de muitas bênçãos, muitas vitórias sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Nessa manhã eu quero convidá-los a meditar comigo aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, tá? Nós vamos ler a partir do verso 9, ok? A gente pode até começar lendo aqui a partir do verso 8, que eu deixei aqui marcado de azul, tá bom? Então, me acompanhe por gentileza. Diz assim: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta afirmação fiel e digna é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Verso 10: se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. E aqui vem alguns conselhos preciosos de Paulo a Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A primeira coisa que Paulo fala: Timóteo era um jovem missionário que auxiliava Paulo na pregação do Evangelho, na obra. Então, esse jovem, ele é desafiado pelo seu mentor, pelo seu pai espiritual, a continuar sendo um exemplo, porque ele já era um exemplo muito forte para os fiéis, e que ele continuasse sendo esse exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É muito lindo, queridos, porque um jovem dedicado, um jovem apaixonado por Jesus, que se envolve na obra, no reino de Deus, é muito lindo quando a gente vê um jovem que está usando a sua juventude, a sua saúde, a sua força, a sua alegria, a sua disposição, o seu gás para trabalhar para Jesus, para se envolver na obra, para se envolver no reino e, acima de tudo, ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na pureza, que é um grande desafio para o jovem, essa área de pureza sexual, pureza da imoralidade. Então, Timóteo era um jovem assim, um jovem que espelhava-se em Jesus para ser um testemunho aqui nessa terra. Verso 13: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Timóteo também era muito usado no ensino da palavra nas praças, nas sinagogas, aonde ele tinha a oportunidade de estar anunciando e pregando o Evangelho. Verso 14 diz assim: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Ontem nós falamos sobre os presbíteros, que são pessoas líderes que ocupam cargo de liderança influenciadora dentro da igreja. E Timóteo havia recebido essa consagração profética, havia recebido por intermédio dos presbíteros o dom. Que dom é esse? O dom da pregação do Evangelho, o dom do ensino. Então ele havia recebido esse encargo de Deus, que foi
foi transmitido por intermédio dos líderes da igreja naquele momento. Então Paulo fala muito para ele não negligenciar esse dom. Qual é o seu dom, querido? Qual é o nosso dom? Qual é o dom que Deus tem entregado em nossas mãos? Paulo desafia Timóteo a não negligenciar. Negligenciar, sabe o que é, querido? Significa quando você sabe que Deus já te ungiu, que Deus já te consagrou, que Ele te entregou um dom, um talento precioso, e nós não exercemos esse dom. Nós pegamos esse dom, colocamos dentro da gaveta e fechamos a gaveta. E isso é negligenciar, é deixar de ser usado por Deus, é deixar de querer ser usado por Deus com esse instrumento precioso nas mãos dele. Eu e você somos um instrumento de Deus aqui nessa terra. E nós não podemos negligenciar os dons que Deus já nos entregou. Quer sejam dons proféticos, dons de visão, dons de palavra de conhecimento, dons de profecia. Quer sejam esses dons, ou quer sejam dons de cantar, dons de ministrar, dons de ensinar, dons de colaborar, de ensinar. Enfim, queridos, nós não podemos negligenciar. Isso é muito sério, porque Deus conta conosco nessa grande obra. O próprio Senhor Jesus falou que a seara é grande e poucos são os trabalhadores para a seara. E ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Então, isso significa que a seara ela é grande, então tem poucas pessoas trabalhando. E essas poucas pessoas, por que são poucas? É porque realmente são poucas pessoas que se colocam à disposição. Tem muita gente, como diz aquela antiga expressão, esquentando o banco, enquanto Deus está chamando para a obra, para a seara, para colocar a mão no arado e partir para a colheita. O verso 18: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. E o verso 16: atente bem para a sua própria vida, para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Queridos, eu quero deixar esse devocional para vocês aqui, que essas palavras de Paulo a Timóteo possa servir para mim, para você, que nós possamos meditar profundamente, porque são direções de Deus para nossas vidas. Como Paulo diz aqui, perseverar nesses deveres. Nós nunca podemos esquecer da pureza, da santidade, do testemunho, do ensino, dos dons que o Senhor já nos entregou, e perseverar praticando, agindo em amor, porque fazendo assim, como diz Paulo, nós iremos salvar nós mesmos e há muitos outros que nos ouvem e nos veem também. Pessoas que nunca ouviram a nossa voz, mas vão ouvir falar do nosso testemunho e vão glorificar Deus, vão ser salvos, vão ser ministrados, porque Deus ele quer salvar muitas pessoas. Ele quer que todos se arrependem. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar o seu dia. E foi um privilégio estar com você mais uma vez aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo Café com a Palavra de Deus.